Bom, como já tínhamos visto, o velhote ficou lá se mordendo inteiro, afinal, os Estados Unidos não iam ajudar a Coreia a derrotar Takee Se-young, e ele percebeu que estava sozinho naquilo. Bom, continuando, naquela mesma sala, um carinha chega abrindo a porta, avisando que eles estavam com problemas, e dizendo que Takee Se-young havia dado um jeito de destruir toda a linha de defesa perto do rio Han. E indo para a cidade, o Prota ainda estava lá pendurado no helicóptero, juntamente com aquele piloto. E novamente na sala do velhote, ele avisa que todo mundo que ainda estava lá precisava recuar imediatamente. No entanto, o velhote fala que não pode dar para trás e que ele não pode desistir de enfrentar Takee Se-young e que pessoalmente ele tem que entrar cara a cara com ele, para assim eles terem uma conversa. E a julgar pelo que o Prota quer fazer com ele, eu não sei se isso é uma boa ideia não. E voltando para a cidade que estava em estado de completa destruição, o protagonista, ao olhar para a pista, vê que um carro havia parado. Ele logo se toca que aquilo era muito estranho e que provavelmente havia alguma mensagem para ele. Ele rapidamente desce lá de cima e aterrissa com tranquilidade lá no asfalto. O carinha que queria falar com ele parecia estar levemente assustado e a repórter que estava ali perto dava as últimas notícias e que o atual deputado presidencial Lee Jun estava encarando cara a cara o procurado Takee Se-young e eles não sabiam da situação e muito menos se ela poderia ser resolvida apenas com negociações. No entanto, o maluquinho estava lá cara a cara e de frente para o Prota, ele se apresenta, afirmando que era o primeiro-ministro. E com a voz trêmula, pergunta se ele poderia apenas parar de fazer tudo isso agora. Ele avisa que ele não tinha poder para conseguir pará-lo, e muito menos força para isso. Então, dessa forma, ele estava apenas assistindo tudo o que estava acontecendo. Ele fala que se ele seguir ele, essa vai ser a única evacuação segura que a cidade vai ter. E que se tem uma coisa que o Prota sabe, é que os cidadãos não têm nada a ver com tudo isso. E se tem alguém que está errado nessa história, são as pessoas que estão envolvidas com o passado. No entanto, os cidadãos da cidade não precisavam pagar pelos erros que eles cometeram. Ele afirma que o Prota deveria culpar aqueles que fizeram tudo aquilo com ele, e que os cidadãos não haviam feito nada de errado. No entanto, o Prota surpreende e diz que vai lhe fazer uma pergunta extremamente honesta. No entanto, o maluquinho continua falando, dizendo que não está pedindo desculpas. No entanto, novamente ele afirma que as pessoas dali não têm nada a ver com isso. Então pede que, por favor, dê a eles a sua generosidade e dessa forma pare de atacar Seul e também devolva a paz aos cidadãos. Todo mundo fica em silêncio naquele momento, esperando o que Takee Se-young responderia. No entanto, ele fala que no fim, Jang Yong, que era aquele velhote, não apareceu e muito menos não deu as caras. Isso certamente deixou ele com muita raiva e até mesmo lá na sala do velhote, um clima muito estranho começou a ficar pelo ar. Takee Se-young diz que se ele não aparecer, ele nunca vai parar com tudo isso e muito menos vai impedir a sua destruição de Seul. Ele diz que se esse país estiver protegendo aquele velho, todos irão pagar pelas suas ações. E lá na sala da organização, o maluco não sabia o porquê ele queria tanto se encontrar com ele, mas o Prota fala que ele não quer apenas conversar, e sim dar um fim em sua vida, e afirma que ele com certeza deve saber o porquê ele tinha interesse em fazer isso com ele, afinal, ele era aquele que empurrou seus pais contra a parede, e dessa forma, ele estava farto de suas ordens, e iria colocar um fim nisso de uma vez por todas. Ele sabe que o velhote estava por trás de tudo, e ele era um dos seus maiores inimigos. O velho se levanta lá dentro daquela sala, e fala para ele não agir como criança, e dessa forma, não irá trazer os seus pais de volta à vida. Eu acho que ele não falaria isso de frente para ele. Ele diz que a partida deles foi algo extremamente injusto. No entanto, não foi um erro dos cidadãos de Seul, ou muito menos da Coreia, e eles não devem pagar por isso. O carinha que estava de frente para o Prota se pergunta como ele pode se sentir melhor quando todas as pessoas do mundo estão tristes e indo de caixa. Ele pergunta se ele só quer ver a Coreia em destruição. No entanto, Takee Se-young já estava ficando farto daquela conversa, e com a sua mão, ele dá um enorme tapa lá no asfalto, que faz tudo voar pelos ares, e a sua espada havia caído exatamente nas suas mãos. Ele avisa que se eles continuarem protegendo o velhote, ou muito menos se fizerem algum movimento suspeito, a Coreia também irá se tornar a sua inimiga. E se ninguém quiser ir de caixa, é melhor que dê um jeito de parar ele, ou senão toda a Coreia será destruída. E ele acredita que essa é a única maneira de resolver todos os problemas que ele tem. Do outro lado da cidade, um cara parecia assistir a tudo isso. E se vocês bem lembram, ele era o maluquinho que estava lá com o velho da lancha, lá no começo, onde Baek Cheun havia entrado naquele bar. Ele aparentemente estava no telefone com alguém. No entanto, nós não sabemos no momento quem era. E mudando de cena, nós vamos até Cheun, que estava dando um fim em alguns soldados que estavam no meio da rua. E ela
estava atrás também de encontrar o velhote. No entanto, não havia tido sucesso nesse objetivo. Ao olhar para trás, Kimbora estava com ela, e a mesma continuava assustada com tudo que ela presenciava diante dos seus olhos. Ela pergunta para ela como ela conseguia estar assustada ainda, afinal já tinha visto aquilo inúmeras vezes, e se questiona se ele já não devia ter se acostumado. E voltando para o Prota, lá na parte onde ele intimida toda a cidade, aquele maluquinho estava observando tudo bem de longe. Ele aparentemente estava no telefone com alguém, e esse alguém era o velho da lancha. Ele fala que estava indo para algum lugar. No entanto, ele ia dar uma passadinha para se encontrar com Takeseung antes de ir para o seu objetivo. O velho se pergunta se ele realmente vai fazer isso, mas ele conta que o Prota havia mandado todo mundo de base. Dessa forma, ele deveria ter um encontro com ele. O velho fica impressionado com toda a destruição que a Coreia estava e percebe que Takeseung realmente era muito forte. O velho sabe que esse cara quer reconhecer Takeseung, já que ele passou todos aqueles anos vivendo enquanto apagava os seus rastros. Ele quer ver alguém que tem a mesma força que ele. Para quem não sabe, esse maluquinho era nada mais, nada menos que Marushi, que havia sido dado como alguém que foi jogar no Vasco. No entanto, tudo que ele estava era se escondendo e também apagando seus rastros. Ele perguntava ao velho se em todo esse tempo ele não havia conseguido encontrar uma garota. No entanto, o velho fala que ele não conseguiu encontrar ela, afinal, ela está escondendo seus rastros bem melhor do que ele, e é como se ela estivesse vivendo uma vida de uma pessoa diferente. Aparentemente, Marushi estava procurando por uma garota, e o velho também estava fazendo isso. No entanto, eles não haviam a encontrado. Ele fala que é muito mais difícil encontrar alguém que falsifica sua identidade do que quem a esconde. Eles acreditam que ela possa estar no exterior. No entanto, agora eles não têm tempo, e acreditam que ela pode até mesmo estar naquele país. Marushi pergunta do porquê Takeseung faz as coisas diferente que ele. Afinal, ele é o completo oposto dele, e o país onde ele está o ama incondicionalmente. Ele fala que ele é bem interessante, e o velho pergunta o que ele irá fazer. Ele fala que só quer proteger a vida de pessoas que o seu irmão gosta, e dessa forma ele vai ter que agir, e acredita que ele quer acabar vendo ele de novo. Lá de cima do prédio ele pula em direção do chão, e tendo a mesma aterrissagem que Takeseung, nós percebemos que o maluco também era poderoso. Ele fala que se alguma coisa tiver acontecido com seu irmão em meio a todo esse caos, ele vai acabar mandando todo mundo de base da mesma forma. E assim, ele parte em direção de Takeseung. O Prota, enquanto estava com aquele maluco, deu um tapa no chão e assim deixou o local rapidamente e voltou a se pendurar lá naquele helicóptero. Indo para a sala do velhote, o maluquinho entregava para ele um documento e que algum chefe havia pedido para o enviar. E ali, aparentemente, era tudo que eles precisavam para fazer o acordo com Takeseung. O velho pede para dar uma olhada e ao pegar o documento em suas mãos, lá tinha exatamente as informações de duas pessoas, onde um tinha 16 anos e outro tinha 15 anos. E o nome de um deles era Cha Jun-hyung, e ele definitivamente havia ido de base. E o nome da outra pessoa era Cha Aran, e oficialmente ela não havia partido, e o seu paradeiro era desconhecido. O maluco fala para o velho que Cha Jun-hyung havia ido de base no cumprimento de uma operação conjunta, e Cha Aran estava desaparecida há todo esse tempo. O velho não estava entendendo o porquê daqueles dois estarem em sua mesa, mas o maluco fala que havia alguém chamado Yang Yeonjong, e essa pessoa foi a via que entregado esse documento para ele. E para quem não lembra, Yang era aquele outro velho que havia trabalhado juntamente com o presidente para tentar aprisionar o Prota, o que certamente foi sem sentido. Indo para o velho da lancha, o maluquinho que trabalhava com ele fala que Marushi talvez não consiga fazer nada com Takeseung, mas o velho fala que ele não costuma ter nenhum deslize e que isso vai ser uma luta interessante. Mas o maluco pergunta se ele pode fazer uma pergunta. O velho responde que sim, e ele diz que ninguém sabe como Takeseung se tornou um monstro. No entanto, ele pergunta como Marushi e aquela outra garota conseguiram receber esse tipo de poder. O velho permaneceu em silêncio, mas logo em seguida ele falou Chai Shinkap, e esse era um cara que havia treinado eles lá nas montanhas enquanto eles estavam sozinhos, e é uma das pessoas que marcaram o seu encontro. O maluco fala que talvez confiar a organização deles na mão daqueles dois seja algo completamente ruim, afinal eles foram responsáveis de fazer a destruição dessa mesma organização lá no passado. O velho fala que ele é extremamente grato a Marushi, afinal ele havia salvado a sua vida. E voltando para a cidade, o maluco tinha ido em direção do Prota. Enquanto isso, indo lá para os Estados Unidos, aquele cientista estava reunido com a tia do garoto. Ele avisava para ela que Takeseung estava numa posição muito ruim agora, e como ela podia ver nas imagens e também em vídeos, Takeseung estava causando toda aquela destruição. A sua tia não conseguia conter o aperto em seu peito em ver que seu sobrinho estava causando tudo aquilo. O cientista fala que muitos países estão visando o Sr. Tak e dessa forma estão querendo capturá-lo. Ele pede para ela confiar nos Estados Unidos
Unidos e dessa forma também os seguir, e que eles farão o melhor para garantir a segurança da sua família. Ele conta que Tae-Seung também conhece a capacidade de proteção do governo de lá, e que assim eles vão os fornecer proteção. Ele fala que atualmente Tae-Seung estava morando na residência presidencial lá na Coreia do Sul, e com as suas demandas ameaçadoras, o governo coreano e também os militares e todos os 10 milhões de cidadãos de Seul acabaram ficando presos por lá. Ele fala que há alguns dias ele havia ido lá na Coreia e havia tido uma conversa pessoalmente com Tae-Seung, e ele avisou que ele estava extremamente preocupado com ela e também a sua família, mesmo no meio de uma luta daquela. E dessa forma, ele pediu para eles para fazer todo o possível para proteger ela e também a sua família. A sua tia nesse momento não conseguiu se conter e começou a chorar. O cientista também fazia uma cara de quem estava preocupado com tudo isso. Ele tentava consolar a mulher e ela estava desabando em choro. O cientista falava que ninguém estava ajudando o Prota a não ser o governo dos Estados Unidos. E colocando a mão no ombro dela, ele fala que para a segurança da sua família e também para de Tak, ele gostaria de pedir um favor a ela. Ela diz que seja qual for o pedido, ela vai fazer sem hesitar. Tudo que seja pelo Tae-Seung. Ele fala que o pedido é muito simples. Tudo que ela tem que fazer é convencer Tae-Seung a não ficar mais na Coreia, já que lá é um lugar sem esperança, e que ele venha viver na América. Sabemos que por trás disso ele tem algum plano, e esse plano é usar o corpo de Tae-Seung para fazer as pesquisas. E voltando para destruir a Coreia, o caos na cidade havia sido causado por Tae-Seung, e as ruas estavam completamente dominadas por presos que haviam fugido da prisão. O piloto de avião não conseguia acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Uma cidade completamente desenvolvida estava passando por algo relacionado a isso. E naquele mundo agora, novas regras haviam sido criadas, onde os fracos temem os mais fortes, e os fracos também serão oprimidos. E era como se as emoções que haviam sido contidas por muito tempo agora estivessem explodindo. Tae-Seung, ao olhar lá para baixo, vê um cara sendo feito de saco de pancadas. Ele automaticamente desce rapidamente. Ao aterrissar no chão, ele vai em direção de lá. Os maluquinhos que estavam causando tudo aquilo começam a comemorar a sua chegada e começam também a gritar pelo seu nome. Ele havia se tornado um ídolo para aquelas pessoas. O piloto de avião afirma que só de verem Tae-Seung, eles estavam vibrando fortemente. Aquele carinha no chão chamava pelo seu nome. Os malucos que estavam batendo nele avisavam que o Prota era o seu herói e que eles podem reunir coragem quando veem ele através dos vídeos e também em sua frente. Eles avisaram para ele que eles estavam mandando de base todas as pessoas que o fizeram mal e que sem ele, eles com certeza seriam enviados para jogar no Vasco. E graças a eles estavam conseguindo colocar todas as suas emoções reprimidas para fora. O Prota fala que eles não deveriam ter fugido por qualquer motivo. No entanto, o maluquinho diz que foi ele quem havia os liderado e que ele era o líder de todos eles. Afinal, ele havia mandado de caixa todas as pessoas que haviam o intimidado. Então ele se pergunta do porquê eles também não poderiam fazer o mesmo. Tae-Seung se viu numa situação que ele não gostaria. Afinal, ele não imaginava que as suas ações despertariam esse tipo de comportamento em meio à sociedade. O maluco fala que eles apanhavam todos os dias, isso sem nenhum motivo, e não havia ninguém para ajudar, e muito menos para entender o seu sofrimento, e que Tae-Seung com certeza sabia como isso era. O Prota ainda estava sem palavras, e atrás dele, aquele maluquinho aparece, e diz que tudo aquilo deve ser muito irônico. O Prota logo se lembra de quem ele é, e dessa forma percebe a sua aura ameaçadora, e assim desfere um ataque. No entanto, o maluquinho desvia com muita tranquilidade, e em cima de um poste, ele pergunta para ele do porquê ele está tão envergonhado, e se está sentindo alguma coisa dentro do seu coração. Afinal, ele é o tal líder de toda aquela organização que estava causando todo aquele caos na cidade. O maluquinho pergunta se ele acredita que tudo que ele passou realmente é verdade, e se vale realmente a pena causar todo esse caos ou admitir que ele está errado, e que o Prota só tem feito coisas negativas até agora. Tae-Seung começa a ficar com raiva e parte para cima para atacar o maluco, pedindo para ele calar a boca. Ele pergunta se ele havia o machucado em algum lugar, e o mesmo nem tentou fazer nada com ele. E mudando de cena, nós vamos lá para o pai do de cabelo loiro, e depois de muito tempo ele novamente aparece na história. Ele estava falando no telefone com alguém, e lá onde eles estavam reunidos era exatamente no prédio onde tudo tinha acontecido. E juntamente com ele havia alguns malucos, que inclusive era o pai das outras crianças. Ele jurava para eles que eles iriam dar um jeito em Tae-Seung, e que vai fazer com seu corpo muito pior com o que havia acontecido com os seus pais. O pai de Hyun-Sung pergunta se ele sabe o que fazer, e ele afirma que é claro que sim, e que eles não podem simplesmente se livrar de Tae-Seung, e que eles devem detonar algumas bombas o mais longe que pudermos. Basicamente, eles planejavam mandar o Prota pelos ares, e que ele avisa que o seu pobre filho era
uma pessoa inocente, e quando ele havia entregado ele para aqueles bastardos do governo, eles não conseguiram muito menos protegê-lo. O pai de Hyun-sung fala que usar esse tipo de bomba vai mandar muitas pessoas inocentes de base, e acredita se ele vai ser capaz de lidar com isso. E certamente, se ele for culpado, ele deve ser punido. Indo lá para a sala do velhote, o Yang havia ido visitar, e aparentemente ele havia falado alguma coisa para ele, e pediu para que ele pensasse a respeito. Ele se pergunta como vão controlar todo aquele problema, e se ele não conseguir, vão acabar em uma situação muito pior do que a que eles estão agora. O velho fala que se eles encontrarem algum jeito de trazer o projeto Marushi de volta à vida, depois de eles estarem desenvolvendo há muito tempo, eles podem acabar vencendo. No entanto, isso ainda não estava completo, em que eles buscam encontrar um segredo e uma forma de trazê-lo de volta à vida, e remover Takeseung de lá é a primeira prioridade. E depois, trabalhar nesse segredo nos últimos 30 anos, eles têm um plano de transformar a Coreia na maior potência do mundo. Dessa forma, trazendo Takeseung e Marushi de volta à vida para serem controlados pelo seu exército. E voltando lá para as ruas, o Prota e o maluquinho estavam tretando. O carinha que trabalhava com o velhote diz que Marushi e Takeseung haviam se encontrado. Enquanto observava tudo, ele diz que estava em uma distância segura de toda a luta. No entanto, rapidamente Takeseung foi parar próximo ao seu corpo, e ele percebeu que ele não estava tão longe assim. O Prota rapidamente voltou para lá. Ele se perguntava até que distância teria que ficar para ficar seguro. A luta entre eles dois estava ficando bem acirrada, e cada golpe que recebiam era rebatido quase que automaticamente. Não havia ninguém em vantagem. Marushi era extremamente rápido. No entanto, Takeseung conseguia lidar com seus ataques, pelo menos até um chute no seu peito, o que o fez voar muito longe e também colocar ketchup pela boca. Marushi falava que ele não era o único monstro que estava naquele mundo, e dessa forma continuava a o atacar. Ele tentou dar um chute nele. No entanto, Takeseung havia o parado com muita tranquilidade, e com seu punho ele acertou em cheio o corpo de Marushi, que rapidamente havia voado para longe. Depois de muito tempo, ele viu o ketchup sair do seu corpo, e os dois estavam basicamente empatados no quesito de força, e a luta acirrada continuava severamente, e a cada soco que um dava, o outro respondia à mesma altura. E depois de uma troca de ataques, eles ficam cara a cara novamente, e partem para atacar no mesmo tempo. Os seus corpos estavam ficando realmente machucados. No entanto, Takeseung ainda tinha uma carta na mão, que era a sua espada. Enquanto desviava de um dos seus ataques, Marushi percebeu no último momento a espada de Takeseung vindo em sua direção, e dessa forma conseguiu de alguma maneira segurá-la. Com muita força, ele arremessa ela para cima, e com o seu corpo, ele vai na direção dela, e com um chute, ele a joga em direção de Takeseung. O Prota, usando a sua habilidade de controlá-la, consegue pará-la também, isso sem ao menos tocar a sua mão nela. Nesse momento, Marushi fala que aquilo foi por pouco, e vê que a sua especialidade é controlar essa espada. No entanto, lá no helicóptero, o maluquinho não acreditava no que estava vendo, e que aqueles dois com certeza eram monstros. Vários soldados estavam começando a cercar o local e ver tudo o que estava acontecendo. No entanto, ao dar uma olhada melhor, o piloto do helicóptero percebe que aquilo não são soldados de verdade, e que se forem, eles não têm nenhuma noção de se meter no que estava acontecendo, e se perguntavam se por acaso eles tinham perdido o juízo. E aquilo não parecia ser o fardamento da polícia, estava mais para aquela organização que o pai do louro controlava. Os soldados que ali estavam começaram a disparar em direção dos cidadãos. Ele se perguntava do porquê motivo eles estavam fazendo aquilo, e se questionava quem seria aquela organização. Voltando para a luta, Marushi e o Prota continuavam brigando, e a luta deles continuava bem acirrada. Aparentemente não tinha ninguém em vantagem. Quando um contra-atacava, o outro também contra-atacava. O único ponto era que Takeseung tinha sua espada para o ajudar na luta, o que dificultava muito também o lado de Marushi. No entanto, quando estavam preparados para desferir um ataque, Takeseung tinha o seu punho e também a espada em sua direção. O carinha do helicóptero fala que ele tem que avisar a todos, mesmo que seja Takeseung, e se todos não saírem da cidade, ela será destruída. Olhando para aqueles caminhões, eles veem inúmeras TNTs, e que com certeza vai destruir toda a Coreia.